Olá, querido povo de Deus, sejam todos muito bem-vindos a esta nossa formação. Desde já peço a você, prepara aí o seu coração para receber esses ensinamentos. É muito importante você permanecer até o final da formação, tá bom? Nós vamos ter uma formação por tema conversas e contaminações. Conversas e contaminações. Lembrando que nos comentários desse vídeo, no primeiro comentário, comentário fixo, vai ter os links dos grupos informativos no WhatsApp para você entrar e receber gratuitamente o PDF dessa formação, né? Então, vai lá, clica em um desses grupos, se tiver lotado, tenta no outro até você conseguir e entra no grupo informativo. Eu envio esse vídeo lá e envio o PDF desta formação, que é a que eu preparei aqui, ó, até encadernei, ó, tenho tanta coisa aqui preparada que encadernei, né? Então você recebe, você imprime na sua casa e faz o seu estudo de forma mais aprofundada, tudo isso gratuitamente. As doações são opcionais e se a pessoa quiser. Mas lá eu envio para todo mundo, tá bom? Não precisa nem você pedir, basta você estar no grupo que você vai receber esse conteúdo gratuitamente, tá certo? Então vamos entregar a nossa formação, lembrando que eu estou fazendo o sinal da cruz com a mão direita, só que aí vai aparecer com a mão esquerda porque está na câmera frontal do celular. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, nós te pedimos a tua graça, a tua bênção, envia sobre nós o teu Espírito Santo, destrói toda e qualquer armadilha do inimigo, para que nós possamos ser envolvidos pela tua graça. Dá a profundidade, Senhor, para cada um de nós nesses conteúdos tão ricos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido povo de Deus, nós vamos hoje falar sobre as conversas, né? Muitas pessoas aí chegam a me procurar para falar sobre esse tema e é muito importante abordar, né? Imagine da seguinte maneira, se questione um pouco nesse momento. O que uma conversa, ao menos uma palavra dita com alguém, pode causar tantas contaminações, tantos prejuízos à alma? Vamos estudar um pouco mais sobre isso. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 16, diz assim: procura esquivar-te das conversas frívolas dos mundanos, que só contribuem para a impiedade. Procura esquivar-te das conversas frívolas dos mundanos. O que é esse esquivar-se, né? Se esquivar. Veja, o que essa palavra ela traz para nós? Quando é que você se esquiva de algo? Vamos parar e pensar nisso. E aqui eu quero encaixar nessas conversas que está mencionado aqui, também os hereges que vêm em nossa direção para nos atingir com alguma coisa que não nos edifica. É os mundanos, é os hereges e por aí vai. Por que aqui está dizendo esquivar-te? Procura esquivar-te. Porque essas conversas que nos contaminam, elas vêm em nossa direção. Muitas das vezes não vai ser você em busca delas. Mas quando você está no caminho de Deus, vem em sua direção as conversas. Pessoas usadas pelo demônio para tentar desviar você.
Essa situação de conversas, gente, né? Falando sobre aqui esse tema, sobre o poder de palavras, nós vamos chegar a lembrar, né? Quem já estudou demonologia, que a batalha entre anjos e demônios não era de tapa, de chute, de soco, não. Não. Era uma batalha intelectual, argumentativa. Ou seja, anjos argumentavam e demônios argumentavam. Uma batalha intelectual. E essa realidade de batalha, ela continua até hoje. Veja, as pessoas de Deus, os santos, os seus conhecidos, pessoas de Deus, argumentam para te trazer para o caminho do Senhor. Já os desviados argumentam para te desviar. Então, dentro da realidade espiritual, a batalha, ela é uma batalha intelectual. Ela é esse tipo de conflito. Por isso que em 2 Timóteo 2,16 vai dizer: procura esquivar-te das conversas frívolas dos mundanos. E os mundanos aqui não é somente aquela pessoa que usa droga, que se prostitui. Não, aqui também está os hereges, os falsos profetas. Aqui também engloba os falsos profetas. Por quê? Porque o mundanismo, que é a carnalidade, a escravidão da carne. Santo Antônio de Pádua dizia que os falsos profetas são os apetites da carne. O que é que ele quis dizer? É que o falso profeta, ele é falso profeta porque ele é escravo da carne. Ele quer fazer o seu desejo carnal. Ele quer fazer o seu querer carnal. Por isso que ele é falso profeta. O mundano, viciado em droga, em prostituição, por que ele é assim? Porque ele quer saciar os desejos da sua carne. Já quem está no caminho de Deus não quer viver de acordo com a carne, e sim conforme o Espírito, como diz em Gálatas capítulo de número 5. Então nós devemos nos esquivar dessas conversas mundanas que vêm em nossa direção. É como uma flecha. O inimigo, ele usa muitas pessoas na internet, no seu trabalho, na sua rua. Por incrível que pareça, né? Na sua família. Aonde você for, vai ter conversas vindo em sua direção para tentar lhe contaminar. E a palavra diz que só contribuem para a impiedade. Então elas vêm e só contribuem para a impiedade, para a destruição da sua comunhão com Deus. O inimigo quer te desligar de Deus. Então, gente, é admirável o poder das palavras. Precisamos meditar mais sobre palavras e consequências. Nós precisamos parar e pensar muito nisso. Palavras e consequências. Veja, lá no Gênesis, Eva foi dar atenção ao inimigo. E o que é que vai dizer em 1 Coríntios 15:33? Que más companhias corrompem os bons costumes. Só lembrando, antes que venha as críticas destrutivas, né? Eu só gravo vídeos de madrugada. Às vezes eu tô bocejando devido a isso, tá? Só para esclarecer para quem tá chegando agora. Minha rua é muito barulho, então eu gravo de madrugada. Então, meus irmãos, nós precisamos meditar mais sobre essa questão da consequência, de dar atenção ao que contamina. Quantas vezes você caiu, se desviou, porque você foi dar ouvidos às más influências? E uma coisa que eu explico para muita gente, se você conversar com o mundano que é viciado em sexo, em droga, em bebida e por aí vai, ele vai ter os argumentos dele para tentar se justificar. Se você conversar com o espírita vai ter argumento. O adventista do sétimo dia vai ter argumento.
O calvinista vai ter argumento, o luterano vai ter argumento. O fato de terem argumentos não quer dizer que estejam com a verdade. Eu expliquei isso em outras formações, quem me acompanha sabe. Então você precisa ter cuidado, porque você precisa se aprofundar na sua espiritualidade para você não ser contaminado por essas más influências que vão cruzar o seu caminho no decorrer da sua história, do seu dia a dia. Gente, isso está no dia a dia. Conversas imorais, brincadeiras de mau gosto, as seitas, as heresias, tá ali, ó. É uma mistura de tudo ao nosso redor. Para pensar nisso. Olha para a realidade que você vive, o ambiente que você vive. E analisa. Poxa, eu conheço uma pessoa que é espírita, conheço outro que é viciado em droga, conheço outro que é viciado em pornografia. Veja que você está cercado de conversas, de contaminações, que querem te desviar do caminho de Deus, que querem te arrancar do Senhor. E nós vamos ter que ter muito cuidado. Precisamos nos blindar muito. Ter uma vida de oração, de jejum, de comunhão com Jesus Eucarístico, com a intercessão de Nossa Senhora, para a gente suportar toda essa batalha que existe ao nosso redor. Uma palavra dita e ouvida penetra as entranhas do ser, podendo causar sérios prejuízos para quem diz e para quem escuta. Tanto quem diz como quem escuta pode ser extremamente prejudicado. As palavras têm poder, já diziam os nossos avós, e isso é algo que está na Sagrada Escritura. Eu não coloquei aqui na formação, mas Provérbios 18, 20 vai dizer que o homem se nutre e se farta com o fruto de seus lábios. Então, meus irmãos, o diabo ele contaminou o mundo com palavras contaminadas. Palavras de destruição. Você vê isso nas músicas. Hoje as músicas são imorais. E é interessante que tem mulheres que cantam músicas imorais, como essas que existem hoje em dia, e ainda dizem que são defensoras do sexo feminino. Como é que esse povo é feminista e aceita músicas que só transmitem uma imagem da mulher pornográfica, objeto de sexo? Você vê o emocionalismo no protestantismo. Você vê que existe muitas palavras contaminadas no mundão das drogas, no mundão das seitas e por aí vai. Ou seja, meu irmão, minha irmã que está me assistindo, nós estamos cercados de contaminações, dentro e fora da família, dentro e fora do trabalho, até mesmo dentro da igreja. Talvez você vai se deparar com alguém que tente te contaminar e não te edificar. Isso aumenta a nossa responsabilidade de quê? De vigilância. Vigiai e orai. Estejam atentos, diz a Sagrada Escritura. Sede sóbrios e vigiai, pois o diabo anda ao vosso redor em busca de uma presa para devorar. 1 Pedro 5,8. Efésios capítulo 4, versículo 29 diz: nenhuma palavra má saia da vossa boca, mas só a que for útil para a edificação, sempre que for possível, e benfazeja aos que ouvem. Ou seja, as suas palavras devem ser palavras que edificam, que faz o bem ao outro e a você também. Palavras de bênção. Então, repreenda palavrões, por exemplo, palavras feias, obscenas. Isso não vem de Deus. Falas heréticas, repreenda. Escute o que em Efésios 4, 29 diz: nenhuma palavra má saia de vossa boca, mas só a que for útil para edificação. O que você vai dizer vai edificar?
Se não, não diga. Repreenda isso. São Tiago, capítulo 1, versículo 26 diz: se alguém pensar ser piedoso, mas não refreia a sua língua e engana o seu coração, então é vã a sua religião. Não adianta dizer sou católico, mas vive com palavras que não edificam. Palavras de maldição, muitas vezes palavras até heréticas. Quantas vezes que vi pessoas dentro da igreja falando coisas absurdas. Precisamos tomar cuidado com as contaminações que estão ao nosso redor e que querem nos influenciar ao errado. Provérbios 11:13 diz: o perverso trai os segredos, enquanto um coração leal os mantém ocultos. Olha só aqui a importância desse texto, referente também às contaminações das fofocas. Chegando gente para falar com você, ó, colocar fofoca no seu ouvido. Ah, fulano de tal, tu soube o que ele fez? E daí começa a conversa destruindo a imagem de alguém. Destruindo a imagem de uma pessoa que não está ali para se defender. Soltando muitas vezes segredos da intimidade daquele alguém. Mesmo que sejam segredos que aquela pessoa errou escondido, você não tem direito de falar mal dessa pessoa nas costas desse alguém. O inimigo, ele age muito nas conversas. Quantas vezes que eu me reuni com pessoas de Deus até, pessoas da igreja, para falar mal de outras pessoas. E eu falei muitas vezes, Hoje eu tento me policiar nisso demais. Por quê? Porque teve momentos que falaram mal de mim. Veja, eu paguei pela língua, né? Eu falava do outro, aí outro apareceu falando de mim. Mentiras, calúnias. O demônio age muito na questão da conversa, gente. Olha só, Provérbios 26:20 diz: sem lenha o fogo se apaga. Desaparecido o relator, acaba-se a questão. Quando vierem fofocar para você, ou com alguma fala contaminada, corta. Porque, ó, desaparecido o relator, acaba a questão. Você corta o mal pela raiz. Então, cuidado com o que entra por aqui. Cuidado com o que entra por aqui, ó. Cuidado com o que sai daqui. Toma muito cuidado. Digo isso para você, digo isso para mim. A questão das conversas obscenas, São João Bosco, no livro O Cristão Preparado para a Prática de Seus Deveres, na página 42, disse: as conversas são como o alimento. Por melhor que seja o prato, se contiver uma só gota de veneno, é suficiente para matar. E tem o mesmo efeito as conversas obscenas. Conversas obscenas, por mais que o prato seja delicioso, seja atrativo ao prazer, tem a contaminação do veneno. Conversas obscenas arrastam almas para o inferno. Veja o que ele diz, ó. As conversas são como alimento. Por melhor que seja o prato, se contiver uma só gota de veneno, é suficiente para matar. E tem o mesmo efeito as conversas obscenas. A imoralidade, isso está muito forte hoje. Nas músicas, nas piadas e por aí na internet, tá demais. Nós estamos cercados de palavras de contaminação. Santo Antônio Abade disse: quem convive com o mal não alcançará a verdadeira vida. Quem convive tranquilamente com o mal não alcançará a verdadeira vida. A pessoa está ali convivendo, nem acha errado, entra no meio contaminado e fica, né? Tem essas conversas obscenas, tem as conversas heréticas. A pessoa vai escutar pregação de herege, gente.
tem muita gente que fica escutando pregação de herege, música de herege, tudo. Aí vai sendo influenciado, porque as palavras têm poder. O Catecismo da Igreja Católica, no número 14, diz: os que pela fé e pelo batismo pertencem a Cristo devem confessar sua fé batismal diante dos homens. Quando vier um herege falar para você sobre as heresias dele, sobre as distorções dele referente à Sagrada Escritura, você tem que fazer o que o Catecismo diz: confesse a sua fé. Não deixe o herege apenas falar, só falar, e você caladinho. Você deve, no mínimo, dizer: sou católico, não acredito na sua interpretação, respeite o meu espaço. Não quero ouvir suas distorções. Acabou-se. Porque tem muita gente sendo influenciada, porque fica e fica olhando, escutando, né? Aí tá lá, capítulo tal, versículo tal, não sei o que, não sei o que. O cara parece que tá com a verdade. Mas ali, quem é que tá agindo? O demônio nas palavras daquela pessoa. Porque aquela pessoa está pregando um Jesus que não é o da Bíblia. Porque se fosse, eles seriam um só. Os protestantes teriam uma única igreja, uma única doutrina, uma única só fé. Como dizia Efésios 4:5, né? Aí a pessoa fica escutando. Se você for escutar o espírita, o ateu, qualquer pessoa vai ter argumento. Porque tem uma falazinha, tenta usar palavras bonitas para poder entrar na sua mente, enganar você, deixa de ser besta. Não escute. Não quero. Não quero dar atenção a essas distorções. Né? São João Bosco, no livro Cristão Preparado para a Prática dos Seus Deveres, também agora aqui na página 21, né? Eu tinha lido em qual página? Na 42, né? Então aqui na 21. Quero te advertir para que não tenha vergonha de ser cristão fora da igreja. O que é isso? Tem gente que só tem coragem dentro da igreja. Porque já está com todo mundo da igreja ao seu redor. Aí vem São João Bosco e diz: quero te advertir para que não tenha vergonha de ser cristão fora da igreja. Ou seja, no teu trabalho, na tua casa, na tua rua. Se vierem tentar te contaminar com heresia, se vierem tentar te contaminar com mundanismo, eu sou católico apostólico romano, sou praticante, eu repreendo essas coisas, então não adianta querer me influenciar. Corte, não tenha vergonha. Mas eu tenho que respeitar. Ora, respeitar é uma coisa, agora ser besta e negar a fé diante das pessoas é outra coisa. Que fique claro isso. Voltando aqui aos assuntos da fofoca, Êxodo 23:1 diz: não levantarás um boato falso. Não darás tua mão ao perverso para levantar um falso testemunho. Quanta falsidade existe. Mateus 5, do 11 ao 12 diz: bem-aventurados sereis quando vos perseguirem, vos caluniarem e inventarem todo tipo de mentira contra vós. A fofoca existe e é satânica. E olha só o que é que acontece. Romanos capítulo 2, versículo 1 diz: assim és inexcusável, ó homem, quem quer que sejas, que te arvoras em juiz, naquilo que julgas a outrem, a ti mesmo te condenas, pois tu que julgas, fazes as mesmas coisas que eles. Veja, tem gente que lhe critica de uma coisa, mas faz ou a mesma coisa que você faz, ou pior, só que escondido. Olha que loucura isso. Olha que como a palavra de Deus ela é perfeita, né? A ti mesmo te condenas, pois tu que julgas, fazes as mesmas coisas que eles. Tem gente que critica você pelo que eles fazem, ou igual ou pior. Né? São João Crisóstomo disse: declaramos-nos membros de um mesmo organismo e nos devoramos como feras. Veja, a gente se declara ser membros do mesmo organismo e a gente se devora como feras. Isso aqui, as fofocas que há de grupinhos da igreja, que fica ali um fofocando do outro. Entre eles mesmos, os membros do mesmo grupo. Pregadores que têm a coragem de ligar para outros, para falar mal de um, de outro.
Declaramos-nos membros de um mesmo organismo e nos devoramos como feras. Olha que frase, né? São João Bosco disse: reprovemos os erros, mas respeitemos as pessoas. Ou seja, a gente reprova o erro de quem vacilou, mas a gente respeita a pessoa, e respeitar a pessoa é entender que não devemos falar dela pelas costas, não devemos expulsá-las da igreja, não devemos odiá-las. Devemos rezar, dar testemunho, ensinar, mas jamais ter um desrespeito pecaminoso, aquele desrespeito desgraçado de querer destruir aquela pessoa simplesmente porque ela errou. E muitas das vezes isso acontece no meio dos pregadores católicos. Um falando mal do outro. Um criticando de forma destrutiva o outro. Para quê? Para ganhar espaço. Porque eu cancelando fulano de tal, eu vou ter mais oportunidade de pregar. Tem gente que pensa isso. Infelizmente. Cuidado com a dupla personalidade. Seja íntegro. Patrística, carta de Barnabé diz: não sejas dúplice no pensar e no falar, porque a duplicidade é armadilha mortal. Tem gente que tem dupla personalidade. Na sua frente é seu amigo, nas costas, ó, mete a tesoura, como diz aqui no Ceará, né? Fala mal de você. Essas pessoas estão sendo usadas pelo demônio. Padre Léo, no livro Segredos para a Cura Interior, na página 165, disse: do mesmo jeito que selecionamos o que comemos, precisamos selecionar o que ouvimos e o que vemos. Você seleciona o que comer? Não seleciona? Pronto. Pois selecione o que você escuta e o que você vê. Chegou para conversar com você, é contaminação, meu irmão? Repreende, corta, sai fora, sai de perto. Certo? Existem pessoas que, embora estejam falando errado, possuem um poder de convencimento pela forma que fala, se expressa e pela habilidade de agregar distorções nos assuntos abordados. Tem gente que fala o erro de uma forma tão assim impactante que tem gente que acredita. Tem gente que acredita. Porque o jeito da pessoa se articular, o jeito da pessoa olhar para você, o jeito da pessoa, sabe, conseguir agregar distorções, pensamentos errados como se fossem certos, aí entra na mente dos fracos e contamina mesmo. É importante também afirmar que, embora você possa não ter argumentos naquele momento sobre um determinado assunto, isso não quer dizer que quem te questiona esteja certo. O fato de você não ter argumento naquele momento não quer dizer que ele não exista. Precisamos entender tudo isso para nos blindar contra as contaminações das palavras. Não concorde com o erro para agradar as pessoas. Não queira desagradar a Deus por causa de um tipo de respeito às pessoas. Tem gente que a pessoa está falando tudo errado lá, a pessoa está certa. Ainda confirmando aqui, ó, só para não desagradar. Não seja assim. Santa Gema Galgani disse: quem busca agradar aos homens não pode agradar a Jesus. Fonte, livro Mensagens dos Santos. Veja, quem busca agradar aos homens não pode agradar a Jesus. Então, meus irmãos, nesta formação, eu quis passar para você um conhecimento dos santos, da palavra de Deus. Cuidado com as contaminações das conversas. Amém? Você que ainda não comprou o nosso material de estudo bíblico em resposta aos ataques protestantes, nós temos 4 livrinhos escritos, 4 e-books, né? Um envio para você por internet, tá? Cada um custa R$10. Entre em contato comigo nesse WhatsApp que eu vou dizer agora. Dá pausa aí para anotar. Tá? Pega a caneta e o papel, dá pausa aí. Se tiver com papel e caneta na mão, anota. DDD 85, o número é 996890098. DDD 85, o número é 996890098. Meus irmãos,
eu também estou fazendo uma lista para benfeitores da nossa missão. A partir de R$ 2, você pode se cadastrar como benfeitor. Como é que funciona? Eu vou colocar o seu nome aqui escrito e o dia do mês que você pode. Daniel, eu posso mais ou menos do dia 20 ao 25. Nesse dia 20 ao 25, eu vou lhe mandar uma mensagem lhe lembrando. Você vai me autorizar eu te lembrar. Aí eu boto lá, fulano de tal, dia 20 ao 25, vai fazer uma doação. Não importa o valor. Me permita só lhe lembrar. Vamos supor que nesse dia você botou R$ 2, ou botou 20, ou 1.000, não interessa. Só para me te lembrar, porque muitas pessoas ajudam nossa missão, mas esquecem. E às vezes a gente acaba aqui entrando em dívidas devido à missão. Tá? Como é que funciona a nossa missão? A gente dá cesta básica, Bíblia, a gente dá remédios, tem conta de água e luz para pagar, tem toda uma estrutura, gente, né? Tem toda uma responsabilidade e também a manutenção dos nossos equipamentos. Então, venha ser um benfeitor da missão, fale comigo aí no WhatsApp, irmão, eu quero ser um benfeitor da sua missão, coloque meu nome aí e a gente vai rezar por você, a gente vai clamar o poder de Deus sobre sua vida, que Deus prospere muito sua vida, Deus abençoe, porque Deus retribui a sua ajuda sim. Amém? Então, muito obrigado a todos pelo apoio. Quem não me segue ainda no Instagram, coloca lá Daniel Silveira Fonteles. E não esquece de entrar nos grupos informativos gratuitamente, você vai receber material aí toda semana. Até a próxima, compartilhe. Salve Maria, amém.